Por que diabos você nunca consegue manter uma rotina? Vamos admitir, você já fez listas, baixou aplicativos, até comprou um caderno bonito onde iria escrever sua nova vida e lá está ele, acumulando pó. A motivação dura menos que um sorvete no verão. E quando você percebe, volta ao caos de sempre. Mas calma, não é que você seja um desastre. É que te venderam a ideia errada sobre a constância. Não se trata de força de vontade infinita ou de se tornar um robô disciplinado, mas de entender como seu cérebro funciona. E entre nós, os estoicos já sabiam disso há séculos. A filosofia estoica nos ensina que a chave não está em fazer tudo perfeito, mas em ser constante, apesar das imperfeições. Então, fique por aqui, porque hoje você vai aprender como estabelecer rotinas que não desmoronem no primeiro obstáculo. Mas antes de começar com a primeira lição, se você encontra valor nestes vídeos, te incentivo a se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro das últimas novidades. Vamos lá. Primeira, erros que arruinam rotinas. Você já percebeu que, por mais que tente, sua rotina sempre desmorona como um castelo de cartas no primeiro vento? Você está convencido de que desta vez é a boa, que finalmente descobriu a fórmula secreta para ser a pessoa mais produtiva da história, mas, oh surpresa, no final você se encontra na mesma situação, desmotivado, estagnado, e com a sensação de não ter avançado nem 1 milímetro. O que está acontecendo? Possivelmente você está cometendo um dos erros mais comuns ao tentar estabelecer rotinas que promovem a constância. O primeiro erro é acreditar que tudo tem que ser perfeito desde o início. Isso cria a ilusão de que um único dia é suficiente para criar uma rotina inquebrantável. Esse é o primeiro grande erro. Você pensa que tudo deve estar impecável, como acordar às 6 da manhã, fazer exercício, meditar, ler, escrever, e fazer tudo isso com um sorriso radiante. Claro, um dia de sucesso te empolga, mas no dia seguinte, quando você pula uma parte do seu plano, tudo desmorona. Porque você sabe que se não fizer tudo, não fez nada. Em vez de ser flexível, você se torna seu pior inimigo. Outro erro comum é não ter um plano realista. Você já reparou quantos "hoje eu começo uma dieta e faço exercício todos os dias" aparecem no primeiro dia do ano? Claro, a motivação está lá em cima, mas a realidade te pega. As rotinas falham quando os objetivos são tão grandes que se tornam inalcançáveis. Não. Você não consegue meditar por 30 minutos se nunca fez isso antes, nem fazer exercício por 1 hora, se nem sequer foi à academia nos últimos meses. A filosofia estoica, por exemplo, nos ensina a dar pequenos passos, a focar no que está ao nosso alcance. Um hábito bem estabelecido começa com algo simples e se constrói com o tempo. É importante também ter claro o propósito do que você faz. Por que você está fazendo tudo isso? Se você não sabe o porquê, suas rotinas não passam de uma lista de tarefas vazias. Quer ser mais saudável, mais produtivo, sentir-se mais em paz? Sem um propósito, tudo parece uma obrigação. E o tenho que nunca será tão eficaz quanto um quero. A motivação real vem de dentro, não de uma lista de tarefas a fazer. A falta de flexibilidade é outro erro comum. Claro, é fácil ser constante quando tudo vai bem, mas o que acontece quando surgem imprevistos? Se sua rotina desaba no primeiro obstáculo, provavelmente ela não é uma rotina real. As rotinas não devem ser uma camisa de força. Se algo não sair como esperado, ajuste-se. Seja flexível como um bambu ao vento, mas não se quebre. A chave está na constância, não na perfeição. Por fim, não fazer um acompanhamento do progresso pode ser fatal para manter a motivação. Estabelecer uma rotina é como plantar uma semente. Se você não vê resultados imediatos, se desanima e desiste. A paciência é fundamental. Acompanhe seu progresso, celebre as pequenas vitórias e, principalmente, seja gentil consigo mesmo. O caminho é longo,
mas a cada passo você chega mais perto de seu objetivo. Rotinas não são listas de tarefas impossíveis de realizar, nem um caminho reto sem desvios. Se você realmente quer estabelecer hábitos que te ajudem a ser mais constante, deve entender que não existe uma receita mágica. Comece aos poucos, sem perfeccionismo, com propósito, flexibilidade e paciência. Como os estoicos nos lembram, a constância é uma virtude e a chave está no progresso, não na perfeição. Grandes transformações começam com pequenos passos e os pequenos passos são dados com paciência. Segunda, o método japonês para a constância. Alguma vez você já tentou estabelecer um hábito e falhou? Sabe aqueles dias, como as segundas-feiras, em que você promete a si mesmo começar a fazer exercícios, comer de maneira mais saudável ou estudar mais? E aí chega terça-feira e parece que todo o esforço de segunda-feira desapareceu como uma piada sem graça? Se isso soa familiar, talvez você precise conhecer um pequeno truque japonês que ajudou milhões de pessoas a alcançar o que parecia impossível, o Kaizen. Imagine que você está construindo uma montanha. Você não vai fazer isso de uma vez, certo? Ninguém sobe o Everest de uma só vez. No entanto, se você decidir subi-la passo a passo, cada passo se torna um avanço. Aqui entra o Kaizen, uma filosofia japonesa que propõe melhorias pequenas, constantes e sustentadas. Não se trata de fazer mudanças grandes da noite para o dia, mas de dar passos minúsculos todos os dias, independentemente de quão pequenos eles sejam. Esse enfoque tem um poder incrível, evita sobrecarga e torna grandes tarefas muito mais alcançáveis. Por exemplo, se sua meta é escrever todos os dias, em vez de começar com uma novela inteira, comece escrevendo apenas uma frase. Você ficará surpreso com a facilidade de continuar depois. Esse é o truque do Kaizen, fazer uma mudança tão pequena que você nem sente que está se forçando. A chave está na constância, na acumulação desses pequenos sucessos. Agora, como aplicar isso na sua vida diária, para que não seja apenas uma teoria bonita? Primeiro, defina metas realistas. Não comece querendo mudar tudo de uma vez. Como os estoicos diziam, a grandeza não vem de tentar abarcar mais do que podemos manejar, mas de manter-nos firmes no que podemos controlar. Defina uma rotina que seja fácil de seguir, não um desafio olímpico. Se for difícil, lembre-se, o Kaizen é sobre começar pequeno e continuar dando passos. Segundo, a chave está na repetição. O que você define como um pequeno passo, transforme em algo que possa fazer todos os dias. A magia não está no que você faz de vez em quando, mas no que você repete constantemente. Não se trata de ser perfeito, mas de ser constante. Por último, celebre as pequenas conquistas. Cada vez que completar essa mini-tarefa, mesmo que seja só por hoje, comemore. Não precisa ser uma festa, mas um pequeno reconhecimento a si mesmo. Você perceberá que o progresso vem alimentado por esses pequenos sucessos. O Kaizen não é só um método japonês, é um truque para a sua vida diária que pode transformar qualquer hábito que você queira estabelecer. Não tente comer o elefante de uma vez. Melhor, faça isso mordida a mordida e verá como a constância desses pequenos passos te leva longe. O que conta não é o salto gigante, mas o passo firme que você dá todos os dias. Terceira, a rotina dos 5 minutos. Já aconteceu de você se ver preso naquele labirinto mental de querer melhorar, mas sempre com a desculpa perfeita? Não tenho tempo? É como se o relógio se tornasse o seu pior inimigo, como se aquelas 24 horas no dia fossem uma piada cruel que não te deixa espaço para nada. E claro, você acaba desistindo da ideia de criar uma rotina, pois aparentemente não há tempo disponível. Mas e se eu te dissesse que você só precisa de 5 minutos por dia para começar? 5 minutos bem aproveitados podem mudar completamente a direção da sua vida. Não estou brincando. Não se trata de fazer magia, nem de aplicar fórmulas misteriosas que nem os estoicos entenderiam.
É mais simples do que isso. O que acontece é que, às vezes, a ideia de criar uma rotina parece tão imponente que nos paralisa. A verdade, no entanto, é que não se trata de fazer tudo de uma vez, mas de começar com algo pequeno, algo simples, algo que você consiga sustentar. Se você não começar agora, quando vai começar? Pense na mudança como um rio. Ele não se forma de uma vez, mas vai moldando seu leito pouco a pouco, com cada gota passando pelo mesmo lugar repetidamente. Então, por que não começar com apenas 5 minutos por dia? Esqueça a ideia de que tudo tem que ser perfeito. Não é necessário 1 hora de yoga ou uma maratona de leituras. Nos 5 minutos, você pode se sentar e meditar, escrever seus pensamentos ou até planejar o dia rapidamente. O importante é que você faça isso todos os dias, sem desculpas. São apenas 5 minutos. Quem não tem 5 minutos? Você pode pensar que o tempo não é suficiente, mas acredite, é muito mais fácil criar uma rotina com pequenos passos do que começar grande e desistir no primeiro obstáculo. Os estoicos, com toda a sua sabedoria, não falavam sobre grandes sacrifícios de uma só vez. Em vez disso, nos ensinavam sobre a constância e como focar no que está sob nosso controle. E sim, esses 5 minutos estão sob seu controle. Encare-os como um investimento que só vai crescer se você for constante. O que importa não é o tempo que você dedica, mas a ação repetida, o esforço contínuo. Como aplicar isso? Primeiro, elimine a desculpa do não tenho tempo. Se você se diz que não tem tempo, então realmente não terá. Aceite que você tem tempo, só precisa saber como organizá-lo. Busque esses momentos mortos, o trajeto para o trabalho, a espera no médico ou até enquanto toma seu café. Use esses segundos para dar um passo em direção à sua rotina. Apenas 5 minutos. Faça isso fácil e acessível. Não pense em montar um ginásio em casa ou ler o livro do mês. Comece com algo simples, uma lista de gratidão, uma página escrita, uma reflexão ou apenas 1 minuto de respiração profunda. Não precisa de mais que sua própria vontade. E, por fim, faça isso todos os dias. Não se trata de ser perfeito, mas de ser constante. Lembre-se, o rio não se forma de golpe. Com 5 minutos diários, você ficará surpreso com o que pode alcançar. Não há mais desculpas. 5 minutos é tudo o que você precisa para começar. A chave está na constância, não na magnitude do esforço. Se você investir esses 5 minutos todos os dias, ao final da semana, terá dado um grande passo na construção de uma rotina que o levará à melhoria contínua. Não subestime o poder do pequeno. Os estoicos já sabiam disso. A mudança real não é um evento isolado, mas o resultado da perseverança diária. E lembre-se, grandes conquistas não nascem de grandes ideias, mas da perseverança cotidiana. Quarta, como o seu cérebro forma hábitos. Todos gostaríamos de ser mais constantes. Quem não quer começar projetos, fazer exercício, estudar ou comer bem? Mas sejamos sinceros, na maioria das vezes, ficamos pelo caminho como se a energia fosse desaparecer de repente. Então, por que é tão difícil manter as coisas? Por que não conseguimos seguir os hábitos que dizemos querer fazer para sempre? Bem, deixa eu te contar um segredo. Não é você o problema, é o seu cérebro que está jogando esconde-esconde. Quando tentamos fazer algo novo, nosso cérebro é como uma criança pequena com uma lupa, buscando a melhor forma de otimizar cada ação. No início, tudo é confuso e difícil, como tentar aprender a andar de bicicleta. Não é automático, você tem que pensar em cada movimento, cada ação. Mas aqui está o truque. Seu cérebro tem uma habilidade impressionante de automatizar as coisas, aos poucos. Quando você repete uma ação repetidamente, seu cérebro forma novas conexões, como se estivesse criando rodovias dentro da sua cabeça. No começo, essas rodovias são estreitas, difíceis de percorrer e um pouco desordenadas. Mas com o tempo, elas ficam mais amplas e rápidas, até que você já nem percebe o que está fazendo.
Você faz sem pensar, sem esforço. É assim que os hábitos duradouros são formados. Claro, é bom saber como o cérebro funciona, mas o que fazer na prática? Como fazer para que esses hábitos se mantenham a longo prazo? Aqui vai a receita. Primeiro, dê pequenos passos. Se tentar mudar tudo de uma vez, seu cérebro vai entrar em pane. A chave é fazer tudo aos poucos, como quando você constrói uma torre de blocos. Cada bloco é uma pequena ação que reforça o que você quer alcançar. Comece com algo simples, e quando isso se tornar automático, adicione outro bloco. Se seu objetivo é fazer exercício, não comece correndo maratonas. Comece caminhando 10 minutos por dia e aumente gradualmente. Seu cérebro vai agradecer muito por você fazer isso todos os dias. O cérebro adora repetição porque sabe que, quanto mais vezes você fizer, mais fácil será. Os estoicos, com sua disciplina férrea, nos ensinaram que a constância é a chave para o controle. Se você se comprometer a fazer algo, faça todos os dias, mesmo que seja um pouquinho. Esse pouquinho é como o óleo que faz a máquina dos seus hábitos funcionar sem problemas. Além disso, se você vincular o hábito a algo que já faz, será muito mais fácil. Tem uma rotina diária, certo? Com certeza você tem coisas que faz sempre na mesma hora, como tomar café ou revisar o celular. Então, e se você colocar seu novo hábito ao lado de algo que já faz? Digamos que você queira ler mais. Por que não colocar o livro junto à sua xícara de café? Assim, toda vez que pegar a xícara, lembrará que é hora de ler um capítulo. É como um lembrete visual de que você deve seguir em frente e, por fim, faça o hábito agradável. Quem quer fazer algo chato? Ninguém. Se você tornar o novo hábito algo divertido, seu cérebro vai associá-lo a uma recompensa, como um cachorro que fica feliz depois de ganhar um pedaço de carne. Se fazer exercício te parece um sofrimento, experimente algo divertido, como dançar ou praticar um esporte. A chave é fazer com prazer, não como uma tortura. Formar hábitos duradouros não é questão de força de vontade inabalável, nem de motivação de filme. É ciência pura. Ao entender como seu cérebro funciona e aplicar alguns truques simples, você pode fazer com que os hábitos que tanto deseja se tornem parte da sua vida cotidiana. Você só precisa ser constante, paciente e, o mais importante, não desanimar quando os resultados não aparecerem imediatamente. Lembre-se, o caminho é longo, mas se você continuar dando aqueles pequenos passos, um dia ficará surpreso ao ver o quanto já percorreu. A constância é a ponte entre o que você é e o que pode se tornar. Quinta, a rotina matinal do sucesso. Já se perguntou por que as pessoas bem-sucedidas parecem ter a fórmula secreta para a produtividade? Não é magia, nem um relógio de areia do tempo, nem um gene especial. São as suas manhãs. E antes de você pensar que é porque elas se levantam às 4h30 da manhã, enquanto você ainda está no seu glorioso sono, vou te contar um segredo. Não se trata da hora, mas da atitude. E isso, meu amigo, é a parte mais importante. Amanhã é o início de tudo. Se você conseguir estabelecer uma rotina que te permita começar o dia com o pé direito, sua produtividade e motivação vão te seguir como uma sombra o resto do dia. Pessoas altamente disciplinadas, como grandes empresários, atletas de elite ou até filósofos estoicos, entendem isso. E o melhor de tudo é que elas não precisam ser seres humanos perfeitos. Elas só precisam começar o dia de uma forma que as prepare para o que virá. Imagine que você tem uma pedra na mão. Se deixá-la cair, ela seguirá seu curso. Mas se você empurrar a pedra com força em uma direção específica, ela pode ir muito mais longe. Amanhã é essa força que impulsiona o seu dia. Se a sua manhã for cheia de caos, decisões apressadas e estresse, seu dia será como uma pedra caindo sem controle. Mas se você a gerenciar com calma, consciência e um pouco de disciplina, seu dia pode se transformar em uma verdadeira máquina de produtividade.
A chave está nas pequenas ações. Não precisa se tornar um super-humano que faz 150 coisas antes das 8 da manhã. Trata-se de escolher atividades que realmente te preparem para o resto do dia. E aqui, os estoicos têm algo a nos ensinar. Em vez de cair no estresse e na sobrecarga, eles aprenderam a focar no que realmente importa, sem dramas, sem distrações, apenas o essencial. Primeiro, é importante levantar com intenção. Não importa se você é uma pessoa matutina ou se prefere noites longas. O que importa é que seu despertar não seja apenas físico, mas mental. Certifique-se de ter um propósito claro para o dia. Isso pode ser tão simples quanto fazer uma lista das 3 coisas mais importantes que você quer alcançar. Os estoicos sempre se preparavam para o dia, sabendo o que podiam controlar e o que não podiam. Se você acorda sem saber o que fazer, o dia decidirá por você e, geralmente, não será da maneira mais produtiva. Depois, é fundamental despertar tanto a mente quanto o corpo. Não estou falando de correr uma maratona às 6 da manhã, mas sim de dar ao seu corpo algum movimento. A atividade física não só desperta o corpo, mas também a mente. Um pouco de exercício, até mesmo alongamentos ou uma caminhada leve, ativa a circulação, reduz o estresse e te faz sentir mais em controle. Também é importante que, assim como o café, seu café da manhã não seja apenas uma fonte de cafeína. Um café da manhã equilibrado e água suficiente podem fazer maravilhas. A filosofia estoica também nos lembra da importância de cuidar do corpo como um bem precioso, e a alimentação faz parte dessa equação. Torne seu café da manhã nutritivo, não apenas uma dose de cafeína. Além disso, não subestime o poder de um tempo para si mesmo. Muitas pessoas bem-sucedidas reservam um momento para reflexão, meditação ou até para ler algo inspirador. A chave é que esse tempo não seja perdido nas redes sociais ou nas notícias, mas em atividades que realmente te conectem consigo mesmo e te preparem mentalmente para o dia. As manhãs vencedoras não acontecem sozinhas, e não se trata de copiar a rotina de outra pessoa, mas de criar a sua própria. Pessoas altamente disciplinadas não são perfeitas, elas são consistentes. Trata-se de construir hábitos que te aproximem dos seus objetivos, não importa quão pequenos sejam os passos. Lembre-se, disciplina é a capacidade de fazer o que você precisa fazer, mesmo quando não tem vontade. Então, da próxima vez que acordar, em vez de deixar amanhã te arrastar, tome-a pelas rédeas e comece com uma rotina que realmente te prepare para tudo o que virá. O primeiro passo para dominar o dia é controlar como você o começa. Sexta, otimize sua rotina noturna. Já percebeu como é fácil deixar o dia escapar das suas mãos? Você tem 1000 coisas na cabeça, começa uma coisa, depois outra, se distrai, pensa que vai ser produtivo, mas quando olha no relógio, já é hora de dormir. E assim, uma noite após a outra. O problema não é que você não tenha metas ou sonhos. O problema é que você ainda não encontrou a chave para fazer com que tudo o que você se propõe se torne uma rotina constante. Mas não se preocupe, porque aqui vamos falar sobre como otimizar a sua tarde e noite para que suas metas não se tornem apenas isso, metas. Vamos ver como você pode fazer isso sem cair no desastre de propósitos esquecidos. À noite, esse momento que todos associam a descanso, na verdade pode ser o maior aliado dos seus objetivos. Se você pensa que rotina só tem a ver com o que você faz ao acordar, é hora de mudar essa mentalidade. Na verdade, as horas antes de dormir podem ser cruciais para manter a constância que você tanto deseja. Os estoicos falavam muito sobre disciplina e controle sobre si mesmo. Eles sabiam que são as pequenas ações diárias que constroem um caminho sólido em direção às nossas metas. Se você deixar a sua noite ser apenas um espaço de desconexão total e caos, dificilmente conseguirá manter uma rotina que te leve a cumprir seus objetivos.
Mas se aproveitar esse tempo com hábitos simples e claros, você ficará surpreso com o que pode alcançar. Primeiro, entenda que a chave está em criar hábitos, não em ser perfeito. Não se pressione para fazer algo extraordinário todas as noites. Simplesmente estabeleça algumas práticas que você consiga repetir. Uma das primeiras coisas que você pode fazer é definir as tarefas para o dia seguinte antes de dormir. Não espere a manhã seguinte para pensar no que você tem que fazer. Isso é um erro clássico. Se você não planeja seu dia, o dia vai planejar você. Então, antes de dormir, faça uma lista simples do que você precisa alcançar no dia seguinte. É como ter o mapa do seu dia esperando por você quando você acordar. Não há nada mais motivador do que começar com um plano já pronto. Outra estratégia útil é fazer uma revisão rápida do seu dia. Você já reparou que muitas vezes termina o dia sem saber exatamente o que realizou? Faça uma análise honesta do que fez. Não se castigue pelo que não fez, mas faça um levantamento sincero do que deu certo e do que ficou para trás. Isso ajuda a ajustar o rumo e evitar que a procrastinação te surpreenda novamente. E se sua ideia de descanso é ficar grudado no celular até cair no sono, você está se sabotando. Em vez disso, estabeleça um ritual de desconexão 30 minutos antes de dormir. Ler, meditar ou simplesmente se afastar das telas vai te ajudar a dormir melhor e a ter uma mente mais clara para o dia seguinte. Um aspecto chave também é criar um ambiente adequado para descansar. Sabia que um lugar arrumado ajuda a ter uma mente mais clara? Não estou dizendo para você ser um maníaco da limpeza, mas um espaço limpo e sem distrações pode fazer toda a diferença na maneira como você se prepara para descansar. Se você deseja ser constante e alcançar essas metas que parecem sempre fora do seu alcance, comece a pensar em como aproveitar sua tarde e noite. Estabeleça rotinas simples, mas eficazes, que promovam constância e organização. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, só constante. Como dizia um velho sábio, sim, eu inventei isso, mas soa profundo. O sucesso não se constrói em dias, mas em noites bem aproveitadas. A constância se forja quando você decide não deixar que a preguiça te controle, mas faz de cada noite um passo em direção ao seu futuro. Sétima, a verdade sobre a constância. Aquela eterna pergunta que todos nos fazemos quando tentamos começar algo novo. Se você parar para pensar, certamente em algum momento já disse a si mesmo: hoje vou ser super produtivo. E de repente, a motivação invade você como um raio por 5 minutos. Mas depois aparece o sofá e a série de turno. E claro, a famosa procrastinação. Se a motivação fosse um superpoder, todos estaríamos voando, certo? Mas a realidade é que ela vai embora tão rápido quanto chega. Então, o que fazer com essa faísca fugaz que parece promissora, mas nunca fica? Aqui é onde entra a disciplina, esse amigo fiel que te acompanha mesmo quando a motivação tira férias. E não estou falando para você se tornar um robô que repete a mesma coisa todos os dias sem vontade. A disciplina tem mais a ver com um compromisso constante com o processo do que com emoções momentâneas. A motivação é como uma xícara de café, te desperta e te dá energia, mas por pouco tempo. Já a disciplina é como a água que mantém o rio fluindo, independente do clima. Se você parar para pensar, todos aqueles grandes feitos que admiramos não foram conquistados porque alguém esteve super motivado o tempo todo. A chave está na constância, em continuar, mesmo sem ter sempre aquela faísca de entusiasmo. O primeiro passo para gerar essa constância é não tentar mudar o mundo de uma vez. Se seu objetivo é escrever um livro, não comece pensando em escrever 1000 palavras por dia. Comece com uma página. Com o tempo, essa página vai se tornar 1000 palavras. Hábitos se fortalecem com repetição. E o que parece difícil no início se torna fácil quando você incorpora isso gradualmente à sua vida. Outro ponto importante é o ambiente.
Se o seu objetivo é fazer exercício, mas seu ginásio é tão distante que parece mais uma expedição ao Everest, não se surpreenda se no final você desistir. A disciplina também tem a ver com tornar as coisas fáceis. Se você deixar as ferramentas à mão e o espaço preparado, o esforço se torna mínimo. É como aqueles livros que ficam na sua mesa de cabeceira. Quando estão à vista, é mais fácil abri-los. Faça o mesmo com suas metas e projetos. E claro, seja paciente. Nem sempre será fácil. O autocontrole e a perseverança diante das dificuldades são as bases de uma vida equilibrada. Não se trata de evitar as dificuldades, mas de aprender a se manter firme diante delas. A motivação pode falhar, mas a disciplina te mantém no caminho, mesmo quando as coisas ficam difíceis. No fim, a chave não está em esperar aquele golpe de motivação, mas em fortalecer a disciplina dia após dia. A constância, essa amiga que nem sempre é divertida, mas sempre está ali quando você precisa, é o que realmente te levará longe. E lembre-se, como disse um sábio anônimo, sim, eu inventei isso, mas soa profundo. A motivação pode acender a faísca, mas é a disciplina que mantém o fogo aceso. Oitava, a organização é a chave. Já aconteceu com você de sentir que o dia te devora, como se tudo estivesse desbordando e você não conseguisse fazer nem metade do que havia planejado? É como se a sua vida fosse um caderno cheio de tarefas, mas as páginas escapassem entre os seus dedos. Isso não é raro, todos nós passamos por isso. O problema não é o caos em si, mas como você o gerencia, ou melhor, como não o gerencia. É aqui que entram 3 sistemas de organização que podem mudar sua vida se você deixar de fazer um desdém pela constância. Claro, vamos começar com um sistema simples, mas eficaz. O método Pomodoro. Esse método é como ter um cronômetro para suas distrações. Você trabalha por 25 minutos com total foco em uma tarefa e depois faz uma pausa de 5 minutos. Repita isso 4 vezes e, no final, tire um descanso mais longo de 20 a 30 minutos. É um truque simples, mas poderoso. Esses 25 minutos de trabalho ininterrupto fazem o tempo passar voando. Não há espaço para olhar o celular nem se perder em pensamentos sobre o que vai jantar. Se você fizer isso bem, no final, perceberá que tudo o que estava pendente agora está resolvido. O truque está na constância. Se você trabalhar nesses blocos de tempo de forma regular, sua produtividade será como uma máquina bem lubrificada. Como diriam os estoicos, o esforço diário, embora pequeno, gera grandes resultados. Agora, se a sua vida parece mais uma lista interminável de tarefas, provavelmente você precisa de um sistema para organizar o caos mental. Aqui entra o GTD, Getting Things Done, criado por David Allen. A chave dele está em liberar sua mente de tudo o que você tem que fazer. Primeiro, capture todas as ideias e tarefas que estão rondando sua cabeça. Depois, processe-as. Se puder fazer algo em menos de 2 minutos, faça imediatamente. Caso contrário, decida se vai delegar ou colocar na lista para fazer mais tarde. Por fim, organize essas tarefas em categorias: urgente, importante, o que pode esperar. É um processo simples, mas libertador. Em vez de andar com a cabeça cheia de coisas, você delega essa carga mental para um sistema que permite trabalhar com clareza e sem aquela constante sensação de que algo está escapando. A constância nesse processo permite transformar o caos em ação. Por fim, temos o time blocking, uma técnica que ajuda a dividir seu dia em blocos de tempo dedicados a tarefas específicas. Em vez de deixar o dia te arrastar, você decide quando vai trabalhar, quando vai descansar e quando vai fazer aquelas coisas que tanto lhe custam. A chave aqui é a organização. Ao reservar tempos específicos para tarefas concretas, sua jornada se torna muito mais controlável. Você sabe exatamente o que fazer em cada momento, e quando o tempo acaba, passa para a próxima tarefa. Pode parecer rígido, mas é essa estrutura que dá controle sobre o seu dia.
Ao final, não só você será mais produtivo, como também terá tempo para descansar ou fazer outras coisas que realmente gosta. Implementar esses sistemas pode parecer desafiador no início, mas se você pensar na filosofia estoica, perceberá que toda grande mudança começa com pequenos passos, como a disciplina diária que os estoicos praticavam. Não espere que a organização aconteça de forma natural. Você precisará de compromisso, constância e, acima de tudo, do desejo de melhorar. Não se trata de ser perfeito, mas de ser constante. Se você se comprometer com um desses métodos, em vez de esperar resultados rápidos, estará construindo hábitos que transformarão sua vida a longo prazo. O que você conquista a cada dia não é tão importante quanto o que é capaz de fazer quando se compromete a ser constante. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Não pare, siga em frente. E se inscreva, ative as notificações e comente para que o YouTube reconheça que esses vídeos são úteis para pessoas como você. Isso nos motiva a continuar criando conteúdo similar no futuro. Sugiro que confira os 2 últimos vídeos que recomendamos. Agradeço sinceramente o seu tempo e apoio. Nos vemos no próximo vídeo.